Alô Brasil! Tudo certo com vocês? No mês passado eu postei um vídeo comentando os livros obrigatórios da FUVEST. Se você não viu, clica aqui e corre lá para conferir. E o pessoal que vai fazer vestibular pediu que eu também comentasse a lista da Unicamp. Um tempo atrás, a lista da FUVEST e da Unicamp eram unificadas, então nós tínhamos uma lista só para os dois vestibulares, mas a Unicamp resolveu romper com essa união e propôs a sua lista própria. A Unicamp tem uma preocupação bastante legal, que é explorar diferentes gêneros literários, então a lista de livros dela está dividida em gêneros literários. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês poderem conferir a lista lá no site do vestibular. Então a ordem de leitura que eu vou propor aqui para vocês está diferente da divisão que a Unicamp usou para fazer a lista. No vídeo da FUVEST eu sugeri que vocês lessem os livros de acordo com a ordem dos movimentos literários, para que vocês pudessem conectar as aulas de literatura com a leitura de livros de vocês. Para a lista da Unicamp, eu sugiro a mesma coisa. E essa lista começa bem antes do que a da FUVEST, que começava no romantismo. A lista da Unicamp começa no classicismo, com os sonetos de Camões. Atenção, você não precisa ler todos os sonetos de Camões. A Unicamp fez uma seleção de sonetos que você precisa ler. Vou deixar aqui embaixo o link também para vocês irem conferir quais sonetos vocês têm que ler. Durante a leitura desses sonetos, é legal vocês pensarem que o classicismo busca um retorno aos clássicos greco-romanos. Então você vai encontrar muito da filosofia de Platão, por exemplo, lá em Camões. E o poeta vai explorar muito temas como o amor, a saudade, a fugacidade do tempo, a mudança e o envelhecimento e o desconcerto do mundo. A lista anda um pouquinho no tempo e vai para o romantismo, e nós temos outro representante português, que é o Camilo Castelo Branco, com a obra Coração, Cabeça e Estômago. O título dessa obra é bastante significativo, porque cada uma das partes do corpo que aí aparecem será a parte que vai orientar e guiar o Silvestre, que é o personagem principal, em cada uma das épocas da sua vida. O segundo romance romântico que nós encontramos nessa lista é Tio, de José de Alencar. Esse é um romance regionalista do autor, e assim como em Iracema, nós vamos encontrar a idealização, a figura do herói. Nesse romance a gente vai ter a história da garota Berta, que vive no interior de São Paulo. Em seguida nós temos dois escritores que vão ser respectivamente do realismo e o outro do naturalismo, que também estão na lista da FUVEST. O primeiro é Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o segundo é Aloysio Azevedo, com O Cortiço. A Unicamp também traz um escritor pré-modernista, que é o Monteiro Lobato, e pede a leitura do conto Negrinha. Esse conto está num livro que também tem esse nome, Negrinha, mas você não precisa ler todos os contos desse livro. Novamente, a Unicamp fez uma seleção e você só tem que ler um conto desse livro, que é o conto Negrinha. Esse é um conto que mexe bastante com o emocional e retrata a violência contra a criança. Em seguida, nós temos dois escritores do tempo modernista. O primeiro é Jorge de Lima, com Poemas Negros, e aí nós vamos encontrar uma mistura de motivos e ritmos afro-nordestinos com poesia bíblico-cristã e de cunho profético. E o segundo escritor é Érico Veríssimo, com sua obra Caminhos Cruzados. Esse é um romance urbano do escritor que vai retratar o contraste entre a riqueza e a pobreza. Para o terceiro tempo modernista, ou pós-modernismo, nós temos outra obra que a FUVEST também pediu, que é o livro Sagarana, de João Guimarães Rosa. No entanto, a Unicamp só pede a leitura de um dos contos desse livro, que é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Então, para a FUVEST você precisa ler o livro completo, mas para a Unicamp você só tem que ler esse conto, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga. Outro conto que a Unicamp também pede é o conto Amor, do livro Laços de Família, de Clarice Lispector. Esse é um conto bastante interessante porque retrata uma mulher que vai repensar o seu estilo de vida, o seu casamento e as rotinas domésticas que ela vive. Nós temos ainda um representante do teatro, que é o autor Osman Lins, com a obra Lisbela e o Prisioneiro. Essa obra é considerada uma comédia romântica e vai trabalhar temas como o adultério e o romance. E por último nós temos um representante da literatura africana, com um livro bem recente, publicado em 1992, que é o Mia Couto, com a sua obra Terra Sonâmbula. Nesse livro nós vamos ver a história de um velho e de um menino que são fugitivos da guerra civil no Moçambique, que é a terra natal de Mia Couto. É interessante vocês observarem que com essa lista que a Unicamp propõe, é possível traçarmos alguns diálogos entre obras. Como, por exemplo, nós podemos pensar o amor lá nos sonetos do Camões, como nós também podemos pensar o amor, que vai ser trabalhado de uma forma bem diferente
no conto de Clarice Lispector. Além do mais, nós também podemos olhar para temas bastante atuais que a lista traz pra gente, que podem ser a violência contra a criança, a desigualdade social, a guerra civil, a questão do preconceito e do racismo. Então essa lista que a Unicamp está propondo está bastante rica, é possível explorar muita coisa com essas obras. As dicas de leitura que eu dei lá no vídeo da FUVEST continuam valendo para essa lista da Unicamp. Se você não sabe, corre lá para assistir. E eu vou colocar aqui uma dica a mais que eu não disse lá no vídeo da FUVEST, que é a seguinte: não tenham dó do livro que vocês estão lendo. Pegue lápis, caneta, marca-texto, post-it e rabisque o livro. Grifem, circulem, puxem setinhas, escrevam coisas que vocês estão pensando durante a leitura, alguma ideia que você teve. Isso é muito importante para o processo de reflexão da obra. Não adianta nada você ficar lendo os livros um seguido do outro e não parar um minutinho para refletir sobre o que você leu. E esse processo de escrever e grifar ajuda muito na assimilação da obra. Se você tem muita dó do livro e não vai rabiscar o livro de jeito nenhum, você pode pegar uma folhinha, por exemplo, e deixar ali do seu lado enquanto você está lendo, e você vai anotando o que você achar importante. Além de te ajudar a refletir mais sobre a obra, também vai te ajudar a fixar a história que você está lendo ali. Sintam-se à vontade para deixar aí embaixo nos comentários as suas dicas de leitura, para que nós possamos ampliar esse repertório e praticarmos leituras mais significativas. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o canal. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades e leituras que nós teremos aqui. Um beijo para vocês e tchau!